Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Longe Talks. Boa noite, Tânia. Boa noite, Eli. Boa noite. É muito gostoso e prazeroso, né? E uma honra estar aqui com a professora Tânia. Ela disse para não chamar de professora, mas é sempre, né, muito gostoso quando a gente conversa com alguém da área acadêmica, né, Jéssica? Bom, gente, o Longe Talks está aí. Eu convido a todos para se inscreverem, baixarem lá o sininho, o alerta, né? Toda semana a gente traz um tema diferente, um olhar diferente, né? Se inscrevam, façam comentário, deem suas sugestões, porque o canal é nosso. Então, a melhor maneira é a gente construir juntos, né? Então, espero por vocês, espalhem, né, para os seus amigos, e é isso muito importante. A Tânia, né, Tânia Minê, eu queria que você falasse um pouquinho, né, a Tânia é professora da SPM, na pós-graduação, a gente tem aí muita coisa para conversar, mas eu queria que a Tânia se apresentasse, a Tânia pela Tânia. Muito feliz de estar aqui, obrigada, Eliane, pelo convite, muito feliz também de conhecer a Jéssica, que tem uma experiência incrível, são trajetórias lindas, né, de carreira de ambas que estão aqui, de vida, né, na verdade. Bom, eu posso me apresentar como uma pessoa curiosa, estudiosa, generosa, segundo as pessoas me falam, né, tem um monte de defeitos, obviamente. Estou sempre aberta para aprender, e isso é uma coisa que eu gosto. Outro dia me perguntaram, né, meninas, se eu ganhasse muito dinheiro, o que eu faria com o dinheiro? Sei lá, um prêmio de loteria, alguma bobagem dessas, me perguntaram. Eu falei, olha, você quer saber? Eu pararia tudo que eu estou fazendo na minha vida hoje e iria estudar. É quase como ser financiado por um mecenas, sabe? Igual os artistas e tal. Então, é uma paixão da minha vida, são os livros, são os textos, são o conhecimento em si. Sou também uma pessoa muito família, né? Tenho meus filhos, mãezona, né? Com origens aí libanesas, então você imagina aquelas mães mais cuidadosas e dedicadas aos filhos. Sempre tive uma carreira que me puxou muito para fora de casa, viagens e tal, e eu tive que ir equilibrando os pratos, né? Nessa minha trajetória. Uma das coisas que cruzou a minha vida, né? Não sei se você vai perguntar, Eliane, mas é esse tema interessante sobre o envelhecimento, né? E já faz mais ou menos uns 9, 10 anos que esse tema, talvez um pouquinho mais, que ele entrou na minha vida e de uma maneira muito bacana, né? Então, essa sou eu. Não sei se falo de mais ou de menos, mas resumidamente. Por trás de toda a formação, essa Tânia curiosa, essa Tânia do conhecimento, né? Essa Tânia que a gente se apaixona e muitas vezes a gente vê aqui, eu já vi, né, a afinidade entre nós três, porque eu, a Jéssica e você adoramos estudar. Como você, saindo de uma área de marketing, né, do trade, do consumo, como é que foi essa sua chegada numa pesquisa no envelhecimento? Bom, foi super interessante. Acho que o tema atravessou a minha vida, lembrando, quando a gente tem contato com os nossos pais que vão começando a envelhecer, a questão da senescência, né? Jéssica conhece bem esse tema, muito mais do que eu, obviamente, mas o corpo começa a ter alguns problemas, né? Porque a gente não foi feito para durar 300 anos, né? Então, minha mãe adoeceu, teve câncer, depois ela acabou falecendo e tudo mais, e isso marca um pouco, né? A forma do curso da vida, como uma vivência pessoal. Mais para frente, nessa época eu trabalhava na Santer, mais para frente eu saí da Santer e fui trabalhar na Kimberly-Clark. Quando eu cheguei na Kimberly-Clark, tinha um produto para
para os consumidores mais velhos, consumidores idosos, que eram as fraldas geriátricas. Então, esse foi, de fato, quando juntou o envelhecimento e o trabalho de marketing junto, né, na minha carreira. Mais para frente, eu saí da Kimberly e isso me marcou, porque todo mundo queria trabalhar com jovem e ninguém queria trabalhar com velho dentro das empresas, né? A primeira vez que eu vi a questão do ageism, né, do idadismo ou etarismo, o nome que tiver, dentro do trabalho. Eu falei, gente, não é tão atrativo, né, para os jovens vir trabalhar com produtos para velho. Olha que legal, aquilo me marcou. E quando eu fui para a SPM, eu fui fazer uma aula em 2013, então eu fui fazer essa aula como ouvinte para ver se eu curtia o mestrado da SPM, que eu ia fazer a prova e tudo mais. E aí eu conversei com essa pessoa, que é a Gisela Castro, que depois virou minha orientadora, que eu tinha interesse nesse tema. E eu sabia que ela ia, no ano seguinte, fazer um pós-doutorado em Londres sobre esse tema de ageism, sobre o envelhecimento na perspectiva da comunicação e do consumo, que é diferente da perspectiva da gerontologia ou da geriatria. E eu fiz a prova, apliquei lá um projeto que não tem nada a ver com o que eu fiz no final, né? Porque a gente é muito ruim ainda. Eu saí do mercado, fui para a área acadêmica, não conseguia a gente escrever uma página. Eu era horrível, meu texto era horrível. Eu falava, eu nunca vou conseguir entender nada, nunca vou conseguir. E aí porque essa transição foi dolorosa para mim, sair da empresa e ir para sentar numa poltrona de uma pesquisadora, na qual eu nem sabia o que era uma pesquisadora, para vocês terem uma ideia. Então, foi uma aventura muito prazerosa e, desde então, foi o tema que eu pesquisei. Aí, depois eu conto para vocês aonde eu cheguei no final, qual foi o projeto de pesquisa que eu apresentei, e ainda continuo estudando, né? Trabalhando em cima disso. Eu estudo outras coisas também, que eu tenho interesse num doutorado, mas eu continuo. O tema do envelhecimento, uma vez com a gente, acho que ele acaba permanecendo nas nossas vidas, né? Então é um pouco disso, acho que. Nossa, agora fiquei extremamente curiosa e depois queria que você pudesse disponibilizar a sua tese para a gente, né? Porque é um aprendizado, com certeza. E eu queria que você contasse um pouquinho como foi essa tua pesquisa, como foi esse caminho, para que eu sei que foi junto com a área do marketing, né? Nesse olhar, mas quais foram as suas, vamos dizer assim, os teus desafios, né? E as suas descobertas? Muito legal. Primeiro, a questão do tema, né? Porque a gente vai estudar, né? E acho que a Jéssica vai entender bem o que eu estou falando. E a gente faz um recorte de um tema de uma maneira muito abrangente, né? E aquilo fica, quando você conversa com o seu orientador, ou dentro do seu grupo de pesquisa, ou com outros professores também, aquilo é grande demais, você não consegue definir um objeto específico se você tiver com um problema muito grande, ou com um tema muito grande, ou se você não tiver constituído as perguntas corretas. Acho que esse é um grande desafio dos pesquisadores, é fazer o recorte correto com as perguntas corretas. E uma pergunta que me intrigava muito, por que as marcas não querem se dirigir, né, na sua comunicação, na sua inovação, nos seus serviços, nos seus produtos, aos consumidores idosos? Essa era uma pergunta que era muito presente no meu dia a dia, né? Que foi aquilo que eu contei para vocês. Pô, mas nem conseguimos atrair um gerente de produto para trabalhar com a marca lá na época da Kimberly, com plenitude, porque as pessoas querem ir para outras marcas, querem trabalhar com outros públicos, né? Então eu comecei a minha pesquisa entendendo o que é ser velho. E eu acho que ser velho não é no singular, né? Eu acho que existem diversos tipos de velhos e velhas, né? De
diversas formas, e são velhos, quer dizer, então essa diversidade, não existe uma forma correta de envelhecer, a velhice é diversa. Isso é um aprendizado que eu tive com uma antropóloga, que recomendo muito a leitura de vocês, da Unicamp, aí pertinho de você, Jéssica, da Gita Debert, que você já deve ter ouvido falar, que é uma estudiosa, antropóloga aí, que estuda o envelhecimento e seus fatores sociais, culturais enfim, foi uma pessoa que estava na minha banca também, um orgulho muito grande de ter a Gita com a gente, de entender que a velhice é diversa e que ela não é representada na sua diversidade pela comunicação, que é aí ligado ao tema que eu estudei, como as marcas se dirigem, né, com a sua comunicação, como é que elas produzem essas imagens, esses tipos, essa tipologia de idosos que vão estar retratados em sua comunicação. Aí eu analisei essas nas redes sociais, que também foi Eliane, todo mundo, mas velho não está nas redes sociais. Pensa que eu estou falando de 10 anos atrás. E era um dos públicos que mais crescia no Facebook. Mas a gente vai enfrentando algumas barreiras e alguns preconceitos mesmo que estão ligados ao ageism. Não, velho não está na internet, velho não sabe mexer no computador, velho não sabe jogar videogame. O jovem que é legal, o jovem que é aquele cara que tem literacia digital, que foi um tema que eu tive que estudar também, digital literacy. E uma outra coisa que me marcou muito, meninas, que o Mike Featherstone tem um texto dele que ele fala sobre isso, que é a máscara do envelhecimento. A gente não se vê como velho. A nossa idade biológica, então eu tenho 54 anos e eu talvez me veja mais jovem do que meus 54 anos. Então, quando eu tenho meu pai de 81 anos, eu levo ele no banco. Vamos passar aqui porque tá cheio de velho aqui. Mas, gente, ele tem 81 anos, né? Mas ele não se enxerga como velho. E depois eu tive acesso a uma pesquisa da Kimberly, acho que a Jéssica pode corroborar com isso também na experiência dela, que dizia que o brasileiro idoso se via 7 anos mais jovem do que a sua idade cronológica. Olha que interessante. Eu acho que para a gente... Né? E assim, a gente está tão enraizado, eu digo a gente porque eu também me incluo nisso, assim, de pré-conceitos em relação ao próprio processo de envelhecimento. Aí deve ter que falar, né? Mas é uma gerontóloga falando isso, como assim? Mas é cultural. Então, tem certos momentos que a gente vai se deparar, às vezes, com uma gracinha, com uma brincadeira, com algum comentário, que sai naturalmente, que você não pensa. E depois que você começa a pensar, né, que nossa, né, que antagônico, eu falando uma coisa dessa. Então, mas é muito nosso. Esse culto ao corpo, à beleza e à exposição, e tem que estar sempre tudo em cima, tudo em ordem. Então, acho que, infelizmente, isso é uma coisa que a gente traz na nossa cultura e que, de repente, essas gerações que já vêm mais críticas, talvez sejam gerações que façam mudar alguns dos nossos olhares, mas também não vai ser de um dia para o outro, né? Isso daí vai levar um tempão para acontecer. Eu acho que tem uma coisa muito dura da gente achar que as pessoas têm que envelhecer do mesmo jeito. E essa coisa também do acesso digital, que acho que é um dado importante, a gente pode até depois compartilhar alguns arquivos com vocês e tudo, depois vocês podem ver aonde colocar esses materiais, mas o acesso digital disparou na pandemia, né? Apesar da gente ter tido uma perda aí de quase 10 anos de expectativa de vida, que é muito triste, muito, muito triste, né? Dos idosos, a gente perdeu 10 anos nessa pandemia. A gente ganhou outras coisas, né? A gente ganhou um acesso digital fantástico, como disse a Eliane, uso de bancos, uso de teleconferências, poder ver a família ou falar com a família por meio do WhatsApp, poder ter esse acesso digital reduziu muito a dureza que foi o isolamento social.
Então, muitos idosos também aprenderam a comprar pelo e-commerce, né? Olha que interessante. Então, a gente passa a ter um consumo mais digital, né? Tanto de serviços quanto de produtos, a necessidade de adaptação, como você colocou, Eliane, a esse mundo mais digital. Os serviços que você pode ter digitalmente melhoram a sua qualidade de vida, né? Enfim, eu faço um programa junto lá com o pessoal do INSPER, né? Porque meus filhos participam de programas sociais lá, para ensinar o pessoal de renda baixa a ter acesso digital, saber mexer no Google, saber abrir um perfil, criar um e-mail, acessar o Poupa Tempo, acessar o gov.br. Eu vou ensinando, né? Eu e outros professores, é um trabalho voluntário, mas o que eu acho que a literacia digital é boa para todo mundo, sabe? As pessoas, elas se viram, independente da idade, as pessoas elas vão atrás, principalmente em momentos de necessidade, né? Então, não tendo, é o que eu gosto de falar como reabilitadora, né? Quando a gente não tem nenhum comprometimento que nos impeça de fazer algo, independente da idade, a gente é capaz de aprender. Então, não tem essa de, é porque é velho, não aprende. Isso é mentira, isso é mito, isso não existe. A não ser que a pessoa tenha realmente algum prejuízo que a impeça de evoluir nesse aspecto. Mas, tirando isso, ela aprende como qualquer outra. Pode demorar mais? Pode ser que sim. Mas aí é cada um, né? Acho que a gente tem que aprender também a respeitar a individualidade, né? Nossa, eu adorei, eu quero conhecer a tua pesquisa, porque com certeza ela traz esse conhecimento para a gente, principalmente para as pessoas que estão nos assistindo, né? Que queiram saber um pouco mais dessa trajetória do consumidor, para as próprias empresas, né? Que precisam ter esse olhar, né? Diverso, incluso, mas não só pelas propagandas, não só pelas campanhas, mas por ter isso no seu DNA. Né? Então, é muito interessante, Tânia, nossa, e você continua nessa tua trajetória de atualização sobre as questões do envelhecimento ligadas ao consumidor, ao papel das marcas. Tenho estudado mais, de alguma forma, outros temas também, mas vira e mexe me aparece um podcast, um vídeo, alguma conversa, um texto que cai nas minhas mãos. A gente não sai do tema, né? Eu não sei o que eu vou estudar no meu doutorado, estou caminhando para uma outra... Nesse momento, agora eu tenho estudado muita parte de inteligência, de dados, coisas que eu estou precisando para as minhas aulas na pós, mas é um assunto que sempre eu atravesso. E desde então, eu procuro nas minhas aulas sempre falar do consumidor mais velho, de alguma forma, né? Para que os estudantes, segmentação, se eu tenho que dar um exemplo de segmentação, eu vou lá e mostro uma pesquisa que fala deles. Então, a gente sempre mostra, e vira e mexe nos estudos de tendência. Esse ano a Euromonitor saiu de novo essa questão do consumidor idoso, tem ano que vem, tem ano que não vem. Então, eu continuo sim, mas talvez não com a dedicação que eu sempre tive nos últimos anos, em função de tantos temas interessantes que a gente teve que estudar aí, né, nos últimos 2 anos, com essas mudanças todas da pandemia. Mas, enfim, a minha tese está aberta, ela é pública. Eu vou passar o link para vocês, aí vocês podem até disponibilizar aí no YouTube e tudo mais. Ela está aberta, meninas, não tem erro não. Eu passo para vocês aí por e-mail e tal. Chama assim, Comunicação, Consumo e Envelhecimento, a incomunicação com os consumidores idosos. Tinha o incomunicação com parênteses, né? Que era proposital. Perfeito.